Direto ao assunto, com José Neumann e Pinto. Abrindo mais uma semana, Neumann, bom dia. Bom dia, Raíssem Abac. Bom dia, Camila Tulinski. Bom dia. Bom dia, Almirante Nelson. Oi. Bom dia, Ana Paula Niederauer. Bom dia, Emanuel Bonfim. Bom dia, ouvinte da Rádio Eldorado 107.3 FM. Vamos lá, Neumann, começando aqui com o noticiário que ainda está respingando nessa semana. Semana passada, a Operação Quinto do Ouro, da Polícia Federal, prendeu 5 dos 7 conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Rio. E o presidente Aloysio Neves está em casa com tornozeleira. As prisões dos outros 4 foram mantidas pelo Superior Tribunal de Justiça, agora até sexta-feira pelo menos. E o ex-presidente Jonas Mello Filho foi quem os delatou. Só restou uma dos 7, né, uma conselheira, para fazer o órgão assessor do Poder Legislativo funcionar, só que não dá para funcionar. Bom, a que ponto estamos chegando neste país, hein, Neumann? Assim, o estágio de decomposição moral vivido no Brasil oficial hoje resulta de muitos anos, né? O correto seria dizer séculos, de completa devassidão e absoluta impunidade gozadas por nossa elite dirigente política e econômica. No entanto, chegamos a um ponto inédito, inusitado na história. O civismo ultrapassou todos os limites da decência e da normalidade. Parlamentares, membros do Executivo e agora fiscais da atuação destes nos tribunais de contas estão sendo pilhados cobrando propinas de empreiteiras e outras empresas que prestam serviço a estatais e ao próprio Estado em troca do atendimento às suas reivindicações e interesses particulares, propiciando-lhes lucros exorbitantes em obras não executadas ou mal realizadas. O noticiário acompanha dia a dia o esvaziamento solerte de todos os cofres do erário e tudo é feito com a maior disfarçatez. Pode-se afirmar sem medo de errar que nunca antes na história desse país foi praticado, nos últimos 14 anos, um assalto de tais proporções, sem que nenhuma providência prática tenha sido adotada para pôr fim à bandalheira. Não é mais possível conviver com isso. O caso do TCE do Rio é a revelação do extremo desse tipo de comportamento. Os parlamentares permitiam que empreiteiros fizessem leis a seu talante. Os governantes lhes entregavam os cofres abertos para que deles fizessem o que quisessem. E agora se sabe que pelo menos um dos tribunais de contas que servem para auditar as contas dos executivos federal, estadual e municipal, e também das câmaras e assembleias, também foi comprado com propinas, Raíssem Abac. Pois é, mas olha aqui, Neumann, será que é só no estado do Rio que acontece isso? Porque nos outros estados o comportamento dos TCEs está acima de qualquer suspeita. Eu incluo aí também os TCMs, tem aqui Tribunal de Contas de São Paulo, do município, e o TCU, como é que está isso? Nesse fim de semana o Estadão publicou uma reportagem que explica muito bem esse comportamento desleixado e ilícito dos órgãos assessores do Legislativo para acompanhar as contas públicas. Segundo a reportagem, responsáveis por fiscalizar e julgar o uso de recursos públicos, 80% dos integrantes dos tribunais de contas chegaram aos cargos após exercer mandatos eletivos ou altas funções nos governos. O levantamento é da ONG Transparência Brasil, que atribui a forte politização dessas cortes, a ineficiência no controle das atividades de governadores, prefeitos, secretários e outros gestores públicos. O estudo também aponta que quase um quarto dos conselheiros responde a processo ou já foi condenado na justiça por suposto envolvimento em ilegalidades, corrupção, improbidade administrativa e peculato. Isso, desvio de recursos públicos, né? Isso aí, os do Rio estão fora dessa conta, imagina só. Aí está aquilo que se chama de buziles da questão. O que explica esse comportamento criminoso das raposas que tomam conta dos galinheiros, a ação dos galetos, é a indicação de seus membros por chefões da política, completamente amoral e desmoralizado. As indicações são as ocasiões que fazem os ladrões. Enquanto elas forem assim, nada mais há a esperar que não seja a divulgação de novos escândalos e velhos escândalos renovados pelo Brasil afora. Raíssem Abac.
Bom, vamos mudar aqui a notícia também. No fim de semana, Aécio Neves, na capa da Veja aqui, entrou definitivamente na Lava Jato, apareceu na lista aí de delatores da Odebrecht, lista de Janot e nas delações dos 77 da Odebrecht. Você está surpreso com isso aí, Neumann? Eu não, mas se você está... Não. O que me surpreenderia se ele estivesse fora. Durante muito tempo, e você é meu melhor testemunho, porque você está aí do meu lado todo dia, eu estranhei e condenei o comportamento dos tucanos, que fizeram ouvidos de mercador e visão de cego de feira, no acompanhamento da roubalheira promovida por seus adversários governistas do PT, PMDB e os partidecos da chamada base do governo. Agora ficou claro que eles foram mesmo comprados. O vídeo com Sérgio Guerra, que é antecessor do Aécio lá na presidência do maior partido da oposição, deixou isso claro, né? É chocante aquele vídeo. O fato dele ter morrido impediu que se investigasse mais a fundo. É como diria o Silvio Santos, você adora quando eu imito, né? Ele morreu! Ele morreu! A participação do partido sob seu comando no escândalo do Petrolão. Agora, as revelações sobre a Aécio são a sequência dessa chocante notícia. A irmã dele, Andréa, também citada, a neta favorita do Tancredo, também citada nas delações premiadas, até chorou para jurar inocência, mas as lágrimas dela não afogam as evidências óbvias nas delações. O Raíssa, pede aí para o Almirante Nelson tocar. Vamos lá. A defesa amarela do Aécio. Eu quero falar com você que está me ouvindo agora, para dizer da minha indignação com a matéria falsa e covarde, publicada hoje na primeira página da revista Veja, sem a devida apuração. O que está ali é falso. E, inclusive, o advogado do delator, que teria feito acusações a mim e a minha família, desmente essas acusações. Por isso, eu estou solicitando ao ministro Fachin que abra, que dê transparência a todos os inquéritos, a todas as delações que lá estão, para que a sociedade brasileira saiba exatamente o que está acontecendo. Porque esses vazamentos seletivos, criminosos, de parte de delação, para causar constrangimentos a eventuais adversários políticos, têm que parar e têm que ser punidos. Portanto, reagirei sempre com a indignação dos homens de bem, dos homens honestos, e isso será desmascarado cabalmente pelos fatos que virão. Eu também quero que o Fachin abra todas as delações. Só que o Fachin abrir, ele não vai sair, não. É ou não é, Ais? Acho que não, né? Aí vai explicitar tudo, que venham a público todos os nomes. Agora, lá no Rio, hein, Neumann, será que ainda há novidades a serem reveladas? Ais, desde que o garotinho revelou no blog as fotos de Cavendish, Cabral e Adriano Anselmo lá em Paris, dançando num restaurante com o guardanapo na cabeça, ficou evidente, né? A dimensão extravagante do roubo dessa quadrilha. O garotinho já foi até preso, depois solto por outros tipos de delitos. Não se deve imaginar que ele seja um santo íntegro, né? Ele não vai ser, no mínimo, santo de pau oco aí do tempo do Quinto de Ouro, né? Mas ler seu blog a respeito do mais estrondoso escândalo de corrupção, que já foi divulgado nos estados, é uma forma de tomar conhecimento dos bastidores, né, desse escândalo, né? Vamos lá. Segundo o garotinho, viu, o Raíssa e Camila, a tão propalada delação premiada Sérgio Cabral tem verdadeiros motivos e dúvidas. Vamos conversar pelo motivo. Cabral desconfiava há algum tempo que a não inclusão do nome de Regis Fichtner em qualquer operação ou investigação cheirava a proteção. Ou seja, o homem que o acompanha desde os tempos de deputado estadual, foi seu suplente de senador, seu chefe da Casa Civil, estaria entregando informações do grupo do qual fazia parte em troca de não ser investigado. No início da semana passada, Sérgio Cabral teve certeza disso. E quem lhe contou foi um dos enviados, que foi especialmente a Bangu, para detalhar o acordo de proteção a Regis Fichtner. Tomado de ira, entre outras palavras, contou o garotinho, referiu-se a Regis Fichtner como ladrão FDP, mau caráter, traíra. Agora eu vou todo o esquema dele, da família, com a Justiça do Rio. Eu estou falando isso. Foi a partir daí que Cabral deu autorização para a negociação de sua delação, que está em fase de apreciação dos temas e nomes a serem delatados, já sugeridos por ele. Não são apenas juízes, viu, Weiss? Promotores e magistrados, como alguns colunistas têm afirmado. Eu, inclusive, aqui tenho falado dos juízes e também falei desse aqui, que ele disse que há vários capítulos dedicados a eles,
mas também envolve a sua relação com Jorge Pisciani, Pezão, Eduardo Paes e outros nomes do PMDB. Há também um capítulo onde ele propõe entregar o nome do emissário petista que recebia parte das propinas e verbas federais enviadas para as obras do Rio. Aliás, está tudo anotado numa das cadernetas apreendidas pelo Ministério Público Federal. Muitas das afirmações de Cabral têm como ser provadas, viu? São fatos incontroversos numa possível delação. E quem diz isso é o Garotinho, que não é santo. Envolvem a citação de contas, aquisições de imóveis, acertos feitos na presença de outros testemunhas, que serão facilmente verificados e comprovados. Há outros casos, inclusive, envolvendo integrantes de tribunais superiores, que o ex-governador, agora hóspede em Bangu, a respeito do qual ele conta histórias, mas não tem elementos materiais que possam incriminar os acusados ou da veracidade das suas palavras. O Garotinho está sabendo, hein? Teriam que haver investigações que pudessem comprovar ou não as gravíssimas acusações de Cabral. As autoridades estão divididas sobre a delação de Cabral. Uma grande parte quer que ele faça a delação e ela seja homologada. Outro grupo acha temerário, viu? Você sabe por que acha temerário? Aceitar uma delação que vai colocar sob suspeita integrantes dos maiores dos poderes do Estado e até da República. Pois é, a Operação Tribunal de Contas do Estado foi denominada o Quinto do Ouro. Segundo o Garotinho, a delação de Cabral está sendo chamada o Quinto dos Infernos, que vai encerrar a carreira de muita gente prematuramente. Gente grande, poderosa no Estado e na República. Segundo o Cabral, está lá no lago de enxofre. Garotinho afirma ainda que não será surpresa, já que há 10 anos ele vem dizendo que a proporção da corrupção era tão grande que não seria possível sem a participação de figuras de outros poderes. Raíssa Abac. Vamos esperar. Vamos ver o que dá para descobrir ainda com o Cabral, né? Grandes descobertas virão por aí. Ô Neumann, para fechar aqui, saiu na coluna Radar da Veja que a delação da Odebrecht traz outra bomba sobre o José Serra. O ex-presidente Pedro Novis revelou um depósito na casa de milhões aí para o Tucano aí. É novidade isso aí? É que nada. Esse caso já poderia ter sido investigado em 2008, viu? Eu tenho falado nisso. Relembrando, em 2008, o Ministério Público da Suíça informou às autoridades brasileiras que havia indícios de que a multinacional francesa Alstom pagou propina a funcionários do governo do Estado de São Paulo para obter contratos nas áreas de energia e transporte. E aí o que aconteceu, Raíssa? O procurador Rodrigo de Grandes, que investigava o propinoduto da Alstom no Brasil, engavetou o pedido da Suíça numa pasta errada, coitadinho. A manada de elefante passou e ninguém viu. Pois é, por isso que estamos nesse escândalo sem fim. Restam 13 milhões e meio de desempregados. Aliás, Raíssa, só para concluindo, a citação de Rodrigo de Grandes me leva a outro personagem, o delegado federal Protógenes Queiroz, que banca o Santinho está foragido na Suíça. Uma juíza de primeira instância acaba de decretar a prisão dele, mas ele está protegido pela cegueira dos suíços, que acham que o delegado, um criminoso comum, é perseguido político. Não pense que só tem cego, surdo e mudo no terceiro mundo, viu, Raíssa? Almirante Nelson, ai, caramba!